Queria falar com vocês hoje, e com vocês também, que nos assistem pela Comunhão Cristã TV. É bom a gente lembrar, porque a gente está sentado aqui e se esquece que ali atrás na câmera, e atrás dela tem pessoas que nos assistem. Pessoas que, assim como vocês que estão aqui, querem receber da parte de Deus e querem ser abençoadas, querem participar da palavra de Deus. Então eu quero dizer a vocês que vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós queremos declarar que assim que o Senhor começar a ministrar os nossos corações, como Ele tem ministrado aqui, Ele ministre também o seu e você seja transformado na sua vida através da palavra de Deus. Não porque eu estou aqui me colocando. Qualquer das ministrações que nós podemos assistir, nós podemos entender que é o Espírito Santo de Deus, como disse hoje a Sueli, né? Falando através de um vaso de Deus. Então, como vaso de Deus, eu quero me colocar à sua disposição nessa noite para poder compartilhar a palavra. E eu queria dar à palavra um título, que é Conhecendo a Vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado. Você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais difícil. Essa você faça para a pessoa com convicção. Diga assim para ela: e a que distância você está dela? Alguns de nós até conhecem a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas você já parou para se perguntar a que distância você pode estar da vontade de Deus? Ou que distância você está colocando na vontade de Deus para a sua vida? Eu e você, nós temos esse poder. Nós podemos impedir o agir de Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu creio de todo o coração. Que se tem uma oração sincera que nós podemos fazer pela manhã é dizer: Deus, por misericórdia, me permita não te atrapalhar na minha vida neste dia. Amém? Não é isso? Eu faço essa oração com uma convicção tremenda, porque no final do dia, quando eu faço um balanço, né, que eu encosto a cabeça no travesseiro e faço a minha oração, eu digo: Deus, como eu sou muro, como eu sou tropeço, como eu sou âncora, como eu impedi o seu agir hoje inúmeras vezes. É uma autoanálise cruel, mas é verídica. Quantas vezes a gente impede o agir de Deus nas nossas vidas, simplesmente porque a gente não conhece qual é a vontade de Deus para aquele momento, para aquele instante, para aquele dia. E aí a gente acaba deixando tudo acontecer e vai ao acaso, e o acaso dá em descaso. Então, é uma oraçãozinha, lembra? Não é um mantra não, tá? Está quebrado o mantra em nome de Jesus. Mas é uma oração boa. Deus, me ajuda. Me ajuda a colaborar contigo. E a colaboração melhor que eu posso fazer é não te atrapalhar. Isso já é um grande passo. Eu queria ler com vocês uma palavra que está no livro de Isaías. Eu não preciso dizer para vocês que eu gosto de profeta. Isaías 29, nós vamos ler os versículos 13 e 14. iPad, iPhone, depende do tamanho, precisa do óculos, né? Diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, em coisas aprendidas por rotina. Portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro. A sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Só escutei um amém baixinho. Amém? É porque esse é um amém poderoso. Nós estamos falando, gente, e Isaías está falando a nosso respeito, mas ele está falando também a respeito do povo de Israel, um povo qual ele fazia parte. E esse povo, não pensem vocês, até hoje eles fazem, e faziam, e sempre fizeram, um esforço enorme para tentar agradar a Deus, para tentar fazer
com que Deus se agrade deles. Aliás, muito mais do que agradar a Deus, o esforço maior é fazer com que Deus se agrade deles. Isaías está dizendo, não é isso o que eu quero. Ele está dizendo, da parte de Deus, não é isso o que eu quero. Eu não quero uma adoração de boca, eu não quero tradição, eu não quero algo litúrgico, eu não quero um culto falido, eu não quero uma situação sempre igual, eu não quero as mesmices, eu não quero a religiosidade. Eu quero conhecer de verdade o seu coração. Eu quero saber você exatamente como você é. Apesar de que eu te amo como você é, mas eu não pretendo que você permaneça assim para sempre. Deus tem a disposição de transformar a minha vida e de transformar a sua vida. Não é a nossa boca, não é o nosso dizer, não é o nosso comportamento religioso que vai mudar a forma de Deus pensar. Não vai. Esse povo ele se exercita de todas as formas possíveis. O povo judeu, eles têm uma verdadeira Bíblia paralela. Eles têm um Talmud, que nada mais é do que tradição passada de tempo em tempo, que se tornou num livro enorme, que hoje é ministrado nas sinagogas. Muito pouco se fala da Torá, e muito mais se fala do Talmud, que nada mais é do que um livro de tradições, livro de interpretações humanas, de disposições humanas, de fazer com que Deus se agrade daquelas atitudes. Eles acham que é se punindo, ou coibindo determinadas coisas, ou então fazendo ofertas e atitudes, que eles vão fazer com que Deus mude a sua maneira de pensar. Mas o que Isaías está avisando é que Deus não se engana. Eu e você, como homens, nós podemos ser enganados. Eu posso contar o que eu quiser para você, com eloquência, com convencimento, e possivelmente eu vou poder te enganar. E vice-versa. Nós somos enganáveis. Mas a Deus, ninguém engana. E o que eu quero trazer com vocês hoje é o fato de que nós, enquanto igreja, não podemos estar contentes com a forma que a gente se dirige a Deus, com a forma que a gente exalta, que a gente louva a Deus, que a gente cultua ao Senhor. Eu não sei você, mas eu tenho passado por uma fase de inconformismo grande. Se você olhar os cultos, eu não falo só na comunhão cristã, gente, eu falo na igreja, já que nós estamos orando 40 dias pelas igrejas, para que elas estejam de joelhos diante do Senhor. Cada dia as coisas estão se tornando mais parecidas umas com as outras. E parece que se não houver aquele formato exato, se o culto não acontecer daquela forma determinada, não aconteceu coisa nenhuma. As pessoas se desapontam. A mim parece que só existe uma forma de cultuar a Deus, um horário determinado, com uma música, um louvor determinado, com uma oração colocada, depois isso, depois aquilo, depois o outro, depois acabou. Será que Deus não conhece o meu coração, não conhece o seu coração? Será que Ele não sabe que nós temos vários defeitos, inúmeras falhas, e que nós precisamos ser transformados? Que Ele precisa provocar em nós algo maior, algo que faça com que a gente mude completamente a nossa forma de agir, a nossa forma de cultuá-lo. Porque eu não sei você, mas eu estou casado há 28 anos, vou fazer agora em março 28, estou há 27 na verdade. E eu não me lembro, sinceramente, de que a minha relação hoje seja inferior ao que era antes. Pelo contrário, eu até costumo dizer que se meu casamento tivesse parado lá no começo, certamente a essa altura eu não estava casado. Acho até que muitos casamentos acabam desmoronando por esse motivo. Porque as pessoas ficam presas no passado e imaginando coisas que aconteceram ou que não aconteceram e não evoluíram, não progrediram, não investiram na relação.
Se eu fosse o chato, não que eu tenha assim, tornado o super agradável, mas acho que com o tempo eu me tornei menos chato, tanto que eu estou vivo com ela até hoje, né? De modo que isto é uma forma de você tentar honrar a pessoa que está contigo. Para um casamento durar, é necessário que você tenha disposição de honrar a pessoa que fez essa aliança com você. Se você tem esposa, você tem que honrar a sua esposa. E se você, esposa, marido, honrar o seu marido. O casamento ele evolui, ele é construído, agrega a partir do momento que você começa a honrar um ao outro, que você começa a dedicar tempo, mas acima de tudo, que você se dispõe a conhecer e se deixar conhecer. Porque você ouve muito as pessoas dizerem, eu casei com fulano, mas depois do casamento eu vi que era outra coisa. Na verdade não é bem isso. Não é uma questão de engano. Me enganou bem. Quantos já ouviram isso? Me enganou bem. Não é bem isso. Eu não creio que seja assim. É que de fato, por mais tempo que se namore, que se prorrogue esse prazo, que aliás eu sou contra. Meus filhos começaram a namorar super cedo. O Ricardo começou acho que com 15 anos, está casado. Ele sabe desde o princípio que eu fui fator determinante para cobrar. Porque eu acho um desperdício estar junto se não for com um objetivo final, um objetivo concreto. E, enfim, glória a Deus porque eles foram persistentes, perseverantes, e Deus realmente tinha um propósito, e eles aprenderam e investiram no outro e estão aí casados. Amém. Eu falo a mesma coisa para a Renata e para o Felipe. E houveram até situações em que eles andaram estremecidos e eu ministrei a vida dos dois e disse, olha, esse negócio não é brincadeira não. Quando a gente faz um pacto com alguém, a gente não está visualizando só aqueles momentos gostosos do começo não. Tem toda uma gama de acontecimentos, de situações que vocês estão vivendo agora e vão ser acrescidas para vocês viverem juntos o resto da vida. O que eu quero dizer com isso é que quando nós nos decidimos por Jesus, o primeiro amor é maravilhoso, fantástico, né? Tudo é novidade. De cara, eu saio lucrando. Por quê? Porque eu não fiz nada e ganho vida eterna. Eu estava morto. Você estava morto. Nós estávamos mortos, condenados à morte. A gente ia apodrecer e ser comido por aquelas larvinhas de mosca lá no caixão e ponto, acabou. Terminava ali. Mas o Senhor Jesus veio e morreu por nós. Resgatou a nossa vida. E nós hoje temos em nós o direito à vida eterna. A oportunidade à vida eterna. Mas tem gente que fica só nisso. Estou salvo, está ótimo. Você sabe que salvação você pode jogar pela lata do lixo, né? É preciso esforço. Mas com esforço você consegue. Tem gente que fica, mas no começo era tão bom, eu orava e Deus me atendia. E por que é que não atende mais? Por que as coisas não evoluíram? Já se passaram 20 anos, mais de 20 anos, que eu me converti. E o interessante é que na minha vida cristã, as coisas aconteceram muito rápido, de uma forma muito assustadora. Eu me converti e 2 anos depois eu já ministrava a palavra. Foi muito rápido. Eu realmente me assustei no princípio, porque eu nunca esperei que Deus fosse alguém tão próximo, um amigo de verdade. Nunca esperei ter em Deus um amigo. E depois nunca esperei compartilhar esse amigo com outras pessoas. Então para mim no começo foi uma coisa assim estranha. Foi complicado. Eu nunca me vi como um pastor. Até hoje quando eu vejo as minhas ministrações, sempre que coloca no ar, eu tomo cuidado de ver as ministrações, não para que eu me sinta bacana e bonitinho na fotografia, mas para ter o cuidado de analisar aquilo que o Espírito Santo havia compartido comigo e que eu tentei transmitir da melhor forma possível, para aprender a ouvir melhor e transmitir melhor as coisas do Espírito Santo de Deus. E quando eu olho, eu digo assim, puxa, só o Senhor mesmo, eu olho e falo assim, não é possível, da onde saiu isso?
como é que o Senhor pôde fazer algo através de mim? E, sei lá, são 18, 19 anos ministrando a palavra. Mas isso é uma evolução que a gente tem com o tempo. É um relacionamento que vai se aprimorando com o tempo. Eu estou aqui ministrando, e eu agora tenho falado para minha esposa que ela não pegue para dar aula enquanto nós estamos aqui, pelo menos quando eu ministro. Porque esse tempo todo eu ministro, e ela está ali, ou aqui, ou ali, ou lá, mas ela está sempre em algum lugar, eu estou olhando para ela. E eu não preciso que eu olhe nem diretamente para ela, mas eu sei exatamente o que ela está pensando. E o que ela está pensando é exatamente a extensão daquilo que eu estou. Então eu estou em sintonia para saber se eu escapei da situação ou não. Se eu fugi do tema, se eu estou exagerando, se eu estou derrapando. Eu sei como acontece olhando para ela. No começo, quando nós casamos, eu olhava para ela e eu só via um par de olhos verdes maravilhosos. Mas eu não tinha a menor ideia do que passava naquela cabecinha. E eu namorei bastante. E eu pensei que eu sabia, mas não sabia mais da missa à metade. No entanto, quando você vai se deixando conhecer e buscando conhecer, as coisas vão encorpando, vão melhorando. Vão surgindo arestas? Vão, mas estão aí para ser aparadas. O propósito de Deus, hoje à noite, o meu propósito, através daquilo que Ele revelou no meu coração, ministrou no meu coração, é incentivar você a buscar a vontade de Deus, a evolução do relacionamento com Deus na sua vida, para que esse entendimento da vontade surja todos os dias, todo o tempo todo, para que você se torne forte, verdadeiramente firmado na rocha. Nós dizemos aqui que na comunhão nós somos fortes. Eu vou acrescentar uma coisa nisso. Na comunhão nós somos fortes juntos. Quando nós estamos juntos em unidade, e quando a nossa unidade está junto em Deus, nós somos muito fortes. Nada nem ninguém nos impedirá. Amém? Eu sei que esse modo de descrição que eu coloquei aqui era um modo muito fariseu de se relacionar com Deus. As pessoas muitas vezes imaginam, porque o intelecto acaba se envolvendo de forma eficaz na vida das pessoas, que se elas fizerem determinadas coisas ou praticarem determinadas situações, elas vão estar bem diante de Deus. Então, um exemplo prático. Eu venho para a igreja todo domingo à noite. Quem só vem domingo à noite? Levanta o braço. Quem vem os dois cultos, manhã e noite? Varia, faz uma variação. Se eu pudesse dizer para você, eu pessoalmente não estou aqui todas as noites. Eu fico nessa variação entre manhã e noite, independentemente de eu ministrar. Quando ocorre de eu ser convocado 2 vezes para ministrar num mês, eu sempre compartilho com elas. Por gentileza, coloca uma vez de manhã e uma noite. Por quê? Porque eu não quero estar sempre vindo para a igreja da mesma forma, do mesmo jeito, dependente das mesmas pessoas. Tem gente que vem para a igreja e só é bom o louvor se estiver ministrando fulano. Já viveram isso, não? Tem gente que vai em igreja assim, eu vou naquela igreja porque lá o louvor é forte. Na outra a oração é forte, na outra a palavra é forte, e você é fraco, muito fraco. Porque se você fosse forte, você estava fortalecendo esse corpo onde você se inseriu, e todas as coisas seriam fortes. Então existe ainda em nós uma coisa muito farisaica, uma maneira muito farisaica de agir. O nosso sentar, eu convidei os meus ilustres amigos para sentar aqui na frente, porque, repare, quantas vezes, Paulo, você sentou naquele lugar? Exato, 1000 vezes. No mesmo, não é o mesmo? É a minha cadeira.
Uma cadeira para cá, uma para lá, né? Mas não é isso, Beto? Um detalhe, uma coisinha pequena. Eu convido você, faça uma variação. Não assuma. Aqui antigamente era o lugar dos jovens. Agora permanece. Olha ali. Adriane Rubens, olha, par de jovens. Olha que maravilha, um casal jovem. Pronto. Ah, se eu não sentar ali no culto, não dá sorte. Tem gente que não fala, mas age mais ou menos assim. Eu sento aqui. Eu sei que é gostoso você sentar do lado da pessoa que você está mais acostumado e tudo isso. Mas o que Deus quer é que haja um assombro, uma obra tremenda. E que a gente passe a se relacionar com outras pessoas. Mude um pouco o ângulo de visão do culto. Veja a palavra com outros olhos, quem sabe. Nós estamos acostumados a vir, sentar no mesmo lugar. Quando levanta para louvar, eu vou louvar ali, eu faço isso, eu faço aquilo. Repare que o culto, para você, faça uma análise disso fria, ele tem um começo, meio e fim, já mais ou menos personificado no seu intelecto. Para você as coisas têm que acontecer mais ou menos daquele jeito. Se acontecer aquém, você fica mal. E se acontecer além, você fica mal também. Porque você está condicionado a esperar aquilo e só aquilo daquele jeito e daquela maneira. Você acha sinceramente que Deus se agrada disso? Que Deus gosta dessa nossa forma religiosa de agir, de atuar, de sentar, de louvar? Ele conhece o nosso coração e Ele sabe o que está acontecendo naquele momento exato. Ele conhecia esse povo, mas conhecia o povo muito bem. Muito bem, muito bem. E esse povo, ele se tornou conhecedor da palavra e da vontade de Deus, não para agradar a Deus. Se você olhar o comportamento do povo de Israel, dos fariseus, dos senhores e doutores da lei, você vai reparar que tem uma característica muito forte em todos eles, que é o de usar a palavra de Deus para justificar as próprias convicções pessoais, os gestos humanos. Eles passaram a dominar a palavra de Deus para que as suas atitudes fossem justificadas. Como é que isso se dá? Você se lembra que Jesus um dia estava diante do gasofilácio? Alguém lembra dessa passagem, não? Por que é que Jesus estava diante do cestinho do dinheiro, né? O gasofilácio, se a gente pudesse traduzir mais ou menos como ele era na ocasião, como é o nome daquelas antigas daqueles vitrolas, né, de disco, que tinham aquele cone enorme, por onde saiu o som? Gramofone. Uma coisa mais ou menos como um gramofone, com uma boca comprida, e o negócio fazia uma voltinha assim, um escorregador, e caía dentro de uma caixa. Como é que o judeu justificava que ele estava levando o dízimo na sinagoga? Ele pegava o dinheiro, vamos aqui só exemplificar. Vamos supor que o seu dízimo seja R$300. Podiam ser 3 notas de 100. Não podiam? Mas podiam ser 100 moedas ou 300 moedas de R$1. O que ele fazia? Não, trocava por 650 centavos. Vinha com aquele potão, evidente, volumoso, chegava no gasofilácio e derramava. Aquele fazia um barulhão, né? Aquele monte de dinheiro. E ele botava o paletó, botão do meio, né, para ficar elegante, e saía. Bacana. Olha como eu dizimo. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Mas ele usava aquilo para que as pessoas vissem que ele era uma pessoa que obedecia à lei de Deus. Existem outras tantas que usam, hoje em dia, a palavra de Deus para justificar o seu comportamento. É muito comum você encontrar alguém que engoliu a Bíblia e pegar aquilo que leu e distorcer completamente o que está escrito
até porque ela não teve nenhum entendimento do Espírito, foi só letra. E distorcer completamente o que foi falado. Aliás, tem gente ministrando isso em púlpito, ao vivo e a cores em televisão. Infelizmente, a palavra de Deus, ao invés de se tornar uma arma, uma ferramenta eficaz, ela se transforma o quê? Num instrumento de morte, de religiosidade. É simples, a palavra ela foi feita para que você fôssemos instruídos a conhecer a vontade de Deus. É como se fosse um manual do proprietário, ou um manual do seu cônjuge. Se eu tivesse tido um manual da Mari, eu tinha poupado muitas horas de discussão. E se ela tivesse um meu, certamente o mesmo. Na nossa vida juntos, nós temos uma fita de horas e horas, muitas horas desperdiçadas, discutindo para conhecer melhor um ou outro, porque não tinha um manual. Eu não abri um manual na página 7, a Mari gosta disso. Na página 22, ela odeia isto. Isso aqui é o que ela quer. Não. Então a palavra de Deus é uma forma que Ele nos concede para que a gente conheça melhor o que Ele pensa, como Ele age, propósito. Não há nenhuma vantagem, nenhuma, em ser doutor na palavra de Deus, senão para colocar em prática, ou para compartilhar com alguém que tenha disposição de colocar em prática. E é engraçado porque, quando nós fazemos da palavra uma distorção da verdade a nosso favor, nós distanciamos Deus, nós distanciamos a vontade de Deus. Porque eu posso ler algumas coisas na palavra de Deus e dizer assim, não, isso não é para mim, não, isto não é bem assim. E com um pouquinho de imaginação e mais uma pitadinha de disposição, eu vou distorcer o que Deus verdadeiramente está querendo falar. Eu vou distorcer aquilo que Deus quer para mim, de fato. E algumas vezes eu vou me colocar até na forma e no lugar errado, na situação errada. Eu imagino claramente que nenhum de nós pode ocupar uma posição para a qual não foi chamado. E nós temos que saber o nosso lugar no corpo, por quê? Porque o meu e o seu lugar no corpo são extremamente importantes para que o corpo flua. E se eu me colocar no seu e você no meu, e as coisas estiverem invertidas, a gente vai empacar um corpo inteiro. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, não? Sim ou não? A vontade de Deus é a forma mais séria de levar a vida cristã. Porque se eu não entendo o que Deus tem para mim, o que adianta eu estar com Deus? Se a palavra de Deus não for instrumento de transformação e não de justificação, o que adianta? O que resolve? O que vai mudar? A nossa tendência humana é racionalizar. E quando nós racionalizamos as nossas vidas, repare que a gente manifesta o intelecto assim de uma forma exuberante. O intelecto está sempre a favor dos nossos próprios interesses, né? Ah, eu não fui no culto hoje. Por quê? E eu procuro por quê, né? E aí tem um monte de porquês. Tem uma lista especial de porquês. Mas nenhuma palavrinha sequer a respeito do me disponho a ir. Ah, hoje eu ouvi isso muitas vezes. Acredita, mas eu ouvi muitas vezes. Eu não fui no culto hoje porque eu estava mal. Como é que é? Ah, pois é, que interessante isso. Eu achei que aqui fosse lugar onde só todos vão muito bem. Se pudesse ter uma placa na porta de uma igreja, estaria escrito, sabe o quê? Hospital. E sabe por que hospital? Porque o nosso Deus, Ele veio para quem? Para tratar dos doentes, porque os sãos não precisam de médico.
É o que ele diz ou não? E se eu não admitir que existem áreas da minha vida que precisam de tratamento, estou fazendo o que aqui? Mas o meu intelecto, não, eu sou pastor, eu não tenho defeitos. Pastor não é cargo, pastor não é título, pastor é função. E quando você exerce a função, conhecendo a vontade de Deus, ótimo. Se você incorpora o cargo, incorpora o título, como disse a Fúvia aqui no domingo passado, é caminho certo para a morte. Você vai começar a você se idolatrar e fazer com que os outros te idolatrem, e aí vira uma idolatria geral e morre todo mundo, você e todos os outros. Que maravilha! E nós estamos aqui para compartilhar vida e não morte. Jesus, ele conhece muito bem o nosso comportamento, ele conhece muito bem o comportamento desses fariseus. E por conhecer bem, há uma passagem no livro de Marcos, que eu queria ler com vocês, que reforça o que nós estamos falando aqui hoje à noite. Está em Marcos 7, versículos 1 a 9. Se você quiser abrir comigo, Marcos 7, versículos 1 a 9. Diz assim, olha: foram ter com Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. E repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. E quando voltam do mercado, se não se purificarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros, de vasos de bronze. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías, lembra do profeta? Acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios e o seu coração, porém está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. E disse-lhe ainda: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Tem igreja expulsando o Espírito Santo do culto. Porque se o Espírito Santo de Deus tomar a direção da reunião e o pastor deixar de ministrar e vier um mover e todos de repente caírem por terra e começarem a orar e glorificar a Deus, eu não entro mais nesse lugar porque isso aqui é uma igreja de louco. Vai ter pastor que vai dizer: isso me atrapalhou, tirou a minha palavra, cortou meu raciocínio. É triste, mas é a pura verdade. Vir aqui e cantar louvores não significa louvar a Deus. Vim aqui escutar a palavra, mas não buscar entendimento dela, confirmação e aplicabilidade, não é bênção garantida. Oração não é passe. Porque tem gente usando como passe. Passe é lá no centro de sei lá o quê, ou fora do centro. Jesus está dizendo: eu quero conhecer o seu coração e saber que você está comigo. A pergunta dele: você está comigo? Aí sim. Quando eu fecho os meus olhos e louvo a Deus, eu tenho que fugir do cântico. Eu não tenho que ficar aqui soltando a minha voz, e alguns se preocupam até com isso. Eu tenho que ficar aqui soltando a minha voz para que Deus se agrade daquilo que eu estou proferindo,
para que aquilo que estou proferindo esteja de acordo com aquilo que está no meu coração, com aquilo que de fato eu coloco em prática. O Senhor, na verdade, Ele se cansou desses cultos cheios de religiosidade, de pessoas que estão se graduando em buscar os seus próprios interesses. Eu vou para a igreja porque eu ouvi a palavra e pronto, a bênção da semana está garantida, fui para o culto, pronto, Deus, estou bem com Deus. Ou vou para o culto de oração na quarta-feira, para quê? Porque eu estou com dor no joelho, então eu vou lá, vou ser curado, pronto, está ótimo. Ou eu vou lá porque eu estou precisando disso, daquilo e do outro, eu vou pedir para Deus e Deus vai liberar sobre a minha vida. Tem algum mal nisso? Não, pelo contrário. Agora, se a minha vida cristã, se o meu relacionamento com Deus se baseia somente nisso, nos meus interesses, na minha vontade, nas minhas convicções, nos meus planos, que tipo de relacionamento perdura assim? Que casamento dura quando cada um busca em primeiro os seus próprios interesses? Aliás, é por isso que existe aí uma nova forma maligna de se relacionar, que é cada um mora na sua casa. Cada um mora no seu quarto, são 2 camas. Meu caro, Deus nos fez prontinhos para encaixar. E quando não tiver encaixado, de fato, você pode dormir de conchinha, tá bom? É assim que nós fomos feitos. Não fique constrangido, não. Deus nos fez assim para ser assim. Tem gente dividindo ao invés de somar. E achando que fazendo isso, estão sendo respeitados, preservados na sua individualidade. Como posso ser individual se 2 se tornam um só? Conta para mim como é que se dá essa divisão. Como é que nós podemos colocar Deus fora de alguns momentos da nossa vida, porque aqui não há interesse que Ele participe, e chamar isso para outros, aonde a presença dEle me favorece, me livra, me serve, me ajuda? Será que eu venho aqui domingo para agradar a Deus ou para me agradar? Será que o meu coração conhece o que Deus quer para mim nessa noite? Será que eu sei verdadeiramente o que Ele gostaria que eu declarasse? Nós buscamos a segurança das nossas tradições humanas. Então eu vou na igreja onde as minhas tradições permanecem, são respeitadas. Repare que as pessoas acabam escolhendo locais para congregar baseado nisso. Isso aqui tem mais o meu jeitão. Isso aqui tem mais a minha cara. Eu vou contar uma história para vocês. Eu me formei no ministério aqui, nessa casa, quando essa igreja começou, lá no comecinho. E eu fui levantado, separado, e fui ensinado e lançado. Essa coisa que o Rubinho faz hoje, anda bastante com o Alice, eu fiz a minha vida inteira, muitas e muitas e muitas vezes, em tudo que foi canto. E não só quando me convidava, não, eu me infiltrava mesmo. Eu tinha uma sede danada de aprender. E eu me voluntariava para todas as coisas para ir junto e aprender. Eu queria ir lá e estar junto e tal. Isso é importante, é muito importante, você estar do lado de alguém e conviver e entender como Deus vai lidando com a vida daquela pessoa. E eu vi isso aqui durante muito tempo. Mas um dia, por motivos diversos, eu estive longe daqui. E aprendi muito, muito longe daqui. Eu estive 9 anos afastado daqui, à frente de um trabalho, e aprendi muito nisso. Verdadeiramente. E me dediquei de todo o coração, de todo o meu ser, até ter um esgotamento. Eu tive um esgotamento. Eu tenho um trabalho secular, eu tinha liderança da obra, e eu tive um esgotamento físico. Pum! O médico falou, meu caro, você vai morrer. E eu tive que abandonar essa circunstância e seguir em frente. E eu confesso a você que no meu coração,
justamente por essas coisas que eu estou compartilhando, eu não tinha nenhuma vontade de estar em nenhuma igreja. Eu estava um pouco cansado dessa coisa de tradicionalismo, tudo acontecer do mesmo jeito, da mesma forma. E de preferência eu não quero nem participar. Então eu vou visitando por aí. E eu tenho inúmeros amigos pastores, feitos ao longo dos anos, que são pastores de igrejas de diversas denominações ou não, independentes, enfim, aqui, fora do Brasil. E eu visitei um monte de igrejas, e andei visitando durante um tempão algumas igrejas. Um dia eu disse assim, eu disse, acho que vou dar uma passada na comunhão, há muitos anos eu não vou lá. Eu disse, não foi o Espírito, quem disse fui eu. E eu entrei por aquela porta. Eu entrei na porta, o Alisson estava aqui, acho que meio que ensaiando, não tinha ninguém. Eu olhei para a cara dele, ele olhou para a minha cara, e todas as minhas convicções, todas as minhas tradições, caíram por terra. Eu posso dizer para você com toda a tranquilidade do coração, para quem está em casa, se o Ares aqui tivesse, ele sabe muito bem disso, é o último lugar da terra onde eu estaria. A última igreja onde eu iria. Falo porque ele sabe do que eu estou falando. É a última igreja onde eu congregaria. Muito mais a última onde eu serviria a Deus. Menos ainda ministrando a palavra. Eu estive aqui durante 2 anos por Alisson. Você não me chame nem para orar. Taxativamente foi o que eu disse. Sabe por quê? Porque eu estava fora da vontade de Deus. Eu estava desconectado com a vontade de Deus para a minha vida. E Deus, como Ele é um Pai amoroso, e Ele é um Pai divertido, Ele me colocou exatamente no lugar onde Ele queria que eu estivesse. Mas onde eu jamais teria voluntariamente estado. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu tenho convicção absoluta de que eu estou no lugar onde deveria estar mesmo. E aqui a minha família, a minha casa, e se tem uma coisa que me alegra, é poder estar com todos aqui. Vocês sabem disso. Eu chego aqui para o culto, eu cumprimento um por um, eu não faço isso por liturgia não. Eu gosto de abraçar e de beijar e de conhecer e de saber de cada um. Eu faço isso por espontaneidade de coração. Vocês que me conhecem sabem disso. Eu gosto disso. Eu por mim entrar pela câmera e ia conhecer todo mundo, e abraçar e conversar. Amém. Isso é o reino de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Esse tipo de relacionamento é que Ele quer que nós tenhamos com Ele. Mas eu e você, nós estamos nos baseando muito num relacionamento de coerência. E coerência, espiritualmente falando, não é uma reta. Uma reta é supostamente a menor distância entre 2 pontos, né? Mas coerência não é uma reta espiritualmente falando. Pelo contrário, eu penso que é uma estrada cheia de curva, bem complicada, bem cheia de desvios, sinuosa. Coerência não cabe na palavra de Deus. Eu não posso ser coerente com as coisas de Deus, porque eu tenho que ser louco, apaixonado pelas coisas de Deus. Eu não posso ter um relacionamento coerente. Eu vou casar com alguém porque ela é bonita, veste o manequim que eu imagino, gosta das mesmas coisas que eu gosto, vem da mesma educação, somos iguais nisso, iguais naquilo, iguais no outro. E aí? É igual comer salada, né? Quem gosta de salada aqui? Se salada fosse bom, tinha rodízio. Salada para ter sabor, você pega aqueles molhos maravilhosos, né? E espreme molho em cima da salada. E eu espremo aquilo tudo, mastigo, o molho desce e a salada cresce. É assim o nosso relacionamento, baseado numa situação coerente. Se Deus for coerente assim na nossa vida, Ele é uma salada. Deus é uma salada para você? É verdade que eu e você, nós não nascemos, isso é um fato. Nem nós fomos educados ou preparados
para esse tipo de vida incomum, sobrenatural de Deus. Eu, depois de 20 anos de janela, eu me surpreendo muitas vezes com coisas que o Espírito Santo faz e eu fico, Senhor. E é bom que seja assim, né? É bom a gente ser surpreendido, mas nós não fomos preparados para isso. Nós não fomos preparados para esse modo de vida revolucionário, porque o modo de vida em Jesus é revolucionário. Ele é radical, é completamente diferente. Ele é fora do contexto. Não é esse o contexto da sociedade, da vontade dos homens. Mas Jesus, na verdade, ele vem e propõe a mim e a você um grande desafio. Em outras palavras, o que ele está anunciando para nós, anunciando ao mundo, é mais ou menos assim. Eu até escrevi. O meu povo, ele não vai agir de maneira que vocês esperam. Por quê? Porque eu opero por meio de princípios e fins completamente diferentes do normal. Tudo aquilo que para mim e para você era valor, era importante, foi-se. Vocês acham que é à toa que Paulo um dia vem e desabafa? Eu era isso, aquilo, filho desse, irmão do outro, tinha tanto no banco, e isso, aquilo, e vestia isso, e andava nesse carro e no outro. Paulo era o bacana. E ele disse isso aí para mim, acabou. Porque eu passei a servir um Deus que ele age por meios de princípios completamente diferentes daqueles que eu acreditava, que eu vivia. Vocês conseguem imaginar por que muitas vezes nós estamos tão distantes dos feitos da igreja primitiva? Das conquistas que a igreja primitiva obteve? A gente olha para eles e meio que dá uma saudade, né? Ai, se eu tivesse vivido nesse tempo, uma certa nostalgia. Se a gente for aplicar algumas coisas que a igreja primitiva aplicava naquele tempo, e o êxito que eles obtiveram, eu diria que hoje seria quase impossível de aplicar. Só que Deus continua sendo extravagante, o seu propósito e o seu princípio continuam sendo os mesmos. E Ele continua querendo nos transformar para viver dessa forma extraordinária, incomum, sobrenatural. Nós ainda tememos ser reconhecidos como revolucionários, fanáticos e loucos. Quem nunca ficou estremecido quando diz assim, crente é fanático. E aí, suddenly, você se torna o quê? Um agente secreto de Deus. Eu não sou fanático. Eu não sou assim que nem eles. Se eu não fosse fanático pela minha esposa, eu teria arrumado outra. O que é que me impede? Até para pé velho tem chinelo velho, ou vice-versa. Se eu não for fanático por Deus, alguma coisa vai preencher esse espaço na minha vida. E eu me tornar fanático por alguma coisa. Eu tenho vários amigos fanáticos por carros. E eu já fui fanático por carro. Então eu sei que um carro, simplesmente um carro de 4 rodas, pode tornar você um fanático. Um time de futebol torna você fanático. Tem muitas coisas que você faz por fanatismo e você entende como normal. Mas ser fanático para Deus ou com Deus, não. Aí não cabe. Mas glória a Deus porque isso tem começado a mudar no nosso meio. O que Deus está fazendo na nossa vida e hoje, compartilhando essa palavra, sabe o que é? Levantando o tapete. Viu que tem sujeira? Ele não está puxando o tapete. Tem gente que acha que Deus está puxando o tapete. Não está. Ele está levantando o tapete. Sabe para quê? Tirar, limpar toda a sujeira da minha vida e da sua vida. Tirar toda essa religiosidade,
toda essa forma amarrada de se relacionar, todas essas convicções, essas tradições, coisas que não têm mais nenhuma importância, nenhuma aplicabilidade para mim e para você. A gente pensa que tem. Uma vez eu me lembro que na minha igreja eu fiz um desafio com as pessoas, para elas fazerem uma lista das coisas que elas possuíam. Porque todos nós possuímos coisas. E eu disse para elas que eu queria que elas atingissem pelo menos, era para fazer uma lista das coisas, e fazer a lista das coisas que estavam em uso frequente, uso ocasional e em desuso. E eu queria saber o percentual. Então eles fizeram a relação dos bens, dos pertences, das coisas que estavam em uso, as que estavam em uso ocasional e as em desuso. Adivinha qual foi a lista que ocupou mais de 80%? Pronto. Se você quiser fazer, faça. É um exercício interessante. Você vai se surpreender com você estar cercado de coisas às quais você reputa valor e importância, se apega, às vezes faz esforço para conservar, mas que você nem usa. Mulheres, ao abrir a sua sapateira, você vai se surpreender com uma dúzia ou mais de sapatos que você não sabia que existia. Porque para a mulher, um sapato é como nada. E 1000 sapatos são como um. É mais ou menos isso, né? Mas é muito importante a gente lembrar, a visão e o plano de Deus não mudam. Não mudam nunca. E uma outra coisa importante de lembrar é que ninguém que se dispõe a viver essa experiência cristã, essa experiência com Deus, uma experiência ousada, ele pode orar para que as coisas aconteçam se ele não estiver disposto a ser parte atuante em todas elas, ou em todas as coisas. Se alguém vem a mim e diz assim: ah, pastor, Deus me revelou uma coisa no coração, assim, eu digo, ok, me apresente um plano então, para você colocar isso em prática. Ah, não, mas eu não, era para trazer a mensagem, né? Você, não sei quem vai colocar em prática, o outro fulano. Não, meu querido, você está querendo orar para a Terezinha fazer? Esquece, a Terezinha ora pelo que ela tem que fazer, pode ficar tranquilo. Se ela precisar de ajuda, ela pergunta. Tem gente que acha que dando pitaco e orando a respeito, estou contribuindo. Eu intercedi para que o Dilamar faça hoje um bom jantar. Amigo, quem está lá na cozinha descascando a batata é ele. Se você quer orar, ajuda ele a descascar a batata que vai sair bom o almoço ou o jantar. No reino de Deus é assim. As coisas acontecem. Não adianta quando o Ares faz a santa convocação e vem aqui na frente um monte de gente. Quando você faz a escala, aparecem quantos? Não sei. Quando muito. Ah, me escusa, não pude ir ao seu jantar porque tive isso. Me escusa, não pude ir porque tive aquilo. Me escusa. Jesus, ok, sem problema. Portas abertas, que entrem bêbados, drogados, prostitutas e todos os considerados podres. Porque esses caras sabem que estão precisando. Me desculpa, mas é assim que Jesus trata desse assunto. E eles querem nos ver participantes. Quem ministra a palavra aqui, meu querido, posso dizer para você que no nível do barco é o de baixo. É o primeiro que morre afogado. E tem gente que olha para cá e acha que isso aqui é um lugar de exposição. Só se for negativa. Porque tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Imagina a responsabilidade do que eu estou compartilhando com você. Se eu disser alguma coisa da minha parte que não seja eficaz da parte de Deus na sua vida, quem é que responde? Sou eu sozinho. Se eu achar que foi através de mim que você saiu hoje aqui modificado, transformado, disposto a entender a vontade de Deus e colocar em prática, quem morre?
eu. Existem lugares mais nobres para você estar na obra de Deus, tenha certeza disso. Gente, eu tenho tanta saudade de abraçar na porta, que foi meu primeiro ministério, que até hoje vocês me pegam abraçado na porta todo dia. Ou lugar bom. Isso é bom. Fazer bem o bem. Nós somos chamados para fazer bem o bem. E por isso que todos nós juntos, né, fazemos parte de uma igreja. Não é mais uma questão de fulano é e eu não sou. Não. Nós juntos, nós somos. Juntos nós somos. Para a gente concluir, o que afinal Deus espera de mim e de você? O que Ele espera de nós? Pergunta para a pessoa ao seu lado. O que Deus espera de você? E pergunte para ela o que Deus espera de nós. Porque isso é inclusivo, né? Eu escrevi algumas coisas aqui que o Espírito compartilhou no meu coração. E eu escrevi assim: Jesus espera que nós, antes de mais nada, tenhamos compromisso e fidelidade para com Ele. Amém? Glória a Deus. Sabe por quê? Eu falei isso aqui, não me lembro quando, mas eu compartilhei a respeito disso, e vou compartilhar de novo. Você estaria disposto a se casar com alguém que levantasse um compromisso com você, de ser fiel a você 360 dias do ano, e 5 dias ele livre para fazer o que bem entender? Você estabeleceria voluntariamente um compromisso com essa pessoa? Olha, 360 dias do ano, 24 horas por dia, eu sou o seu. Mais 5 dias, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é para editar isso não, vai. Tem gente que pensa que é assim com Deus. Fidelidade é 24 horas por dia, todos os dias. O tempo todo. Se eu dissesse para você que nesse copo aqui tem 0,01 de coliformes fecais, você bebia essa água? Deus quer de nós 100%. Só 100%. Uma outra coisa que Deus espera de nós é desapego aos nossos valores humanos. Gente, para viver o sobrenatural de Deus, de fato, algumas coisas que para nós ainda parecem estranhas, malucas, essas são as que nós temos que voltar os olhos. Existe ainda um apego muito grande nas coisas de homens, nas coisas materiais, nas coisas diárias, cotidianas. Quer queira, quer não, você não precisa responder não. Leve isso, pense nisso. Quantas coisas, quanta humanidade ainda tem em nós? Das coisas que a gente se apega assim, fortemente, como se fosse de grande importância, como se fosse vital. Deus espera que nós manifestemos a nossa gratidão e amor. Sabe como? Através do ID. Disseminação da causa de Jesus. Mateus 27, 28. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para todos. Para todos o tempo todo. Não adianta conhecer a palavra, senão para aplicá-la. Um dia desses, terminado o culto, veio um irmão, gentilmente, de coração. Olha, pastor, você ministrou que aquela mulher com fluxo de sangue, ela estava doente há 18 anos, mas na verdade são 12. Eu disse, pois é, eu falei isso. Eu falei, muito obrigado. E todo o contexto estava na ousadia da mulher buscar ao Senhor. Na intrepidez. Não nos 12, nem nos 18.
Deu para entender como às vezes o ouvido está entupido e a gente não percebe? Eu entendo que foi com carinho no coração, não foi... A letra mata, porque é o Espírito quem vivifica. Eu não tenho nenhuma pretensão de conhecer versículos de cor, alguns de ler, e ler, acabam entrando. Mas eu procuro desocupar a referência do meu HD, porque eu prefiro quando o Espírito Santo me lembra. Eu não sei nem em que livro está, mas eu sei exatamente o versículo e aquilo vem, pum, do coração para a minha mente, como uma fotografia, aquilo, pá, encaixa. Não é o meu esforço, é a minha capacidade de guardar as coisas. E você não tenhamos um currículo com MBA em causas próprias. Master Business Administration em self-made. Esquece. Tem gente que acha que é só o próprio umbigo que importa. Eu sou mais queridinho para Deus. As minhas causas são mais importantes. Jesus diz assim, meu querido, ótimo. Se você tem esse pensamento, separe ele. E agora faça o seguinte, faças aos outros exatamente isso que você gostaria que estivesse acontecendo contigo. E você vai ver que resultado maravilhoso na vida dele. E amém. Por que que acontece na dele tem que acontecer na tua também? Algumas vezes você vai ser canal de bênção e não necessariamente você precisa ser recompensado. Você é igual cachorrinho. Dá comidinha, fica em pé com a patinha. Dá comidinha, senta. Dá comidinha, anda. Não é assim que funciona. Agora, nós, na verdade, temos que criar uma consciência, um conceito de reino e implantar esse conceito na minha vida e na sua vida. E para nós, reino é algo que não faz parte do nosso cotidiano. Nós estamos aqui habituados a uma demoniocracia. É um poder horizontal, onde tudo existe para que todos tenham o direito a todas as coisas durante a maior parte do tempo. Mas quando a gente fala de reino, nós falamos de teocracia. E falamos à vontade de um rei, Jesus. E todas as coisas são dele, por ele e para ele. E as coisas vêm de forma vertical, é de cima para baixo. Ele diz e a gente obedece. Ele manda e a gente vai. E ponto. Soldado não questiona a ordem. Soldado que questiona a ordem é morto ou preso. Conhecendo a vontade de Deus, nós vamos fazer. Ah, mas eu não sou bom para banheiro. Lembra que eu contei do pastor Thomas Dawson? Tem grandes ministérios que começaram no banheiro. E eu sou um dos filhos do Dawson. Aprendi muito da palavra de Deus com ele. Muito. Sabia muito do que era a palavra de Deus, a vontade de Deus e a aplicação disso nas nossas vidas. E o cara começou apertando descarga de banheiro. Não desperdice esses começos, não. Ah, mas eu sou muito importante para isso. Então eu vou dar uma notícia final para vocês aqui, só para a gente encerrar. Eu tenho uma má e uma boa. Como eu não vou perguntar a vocês o que vocês querem, eu vou começar pela má, tá bom? A má notícia é que a sua autoestima e a sua reputação, elas vão sofrer um enorme abalo sísmico. Se você tem autoestima e reputação, eu espero sinceramente que hoje o Espírito Santo de Deus faça uma revolução, provoque um terremoto na sua vida em nome de Jesus. E você em casa também. Agora, a boa notícia é simples. A sua reputação e a sua autoestima não servem para nadinha mesmo. Coisa nenhuma. Você pensa que serve, mas não serve para nada. A vontade de Deus não está atrelada ao seu
problema com abalos sísmicos. A vontade de Deus, ela é soberana. E ele diz assim, ele diz, Jesus, portanto continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro. Só para encerrar, você sabe o que Deus está dizendo, não? Que eu e você, nós somos canais de algo que ninguém viu, nem ouviu e nem experimentou. E que nós vamos causar uma revolução nos nossos familiares, nos nossos amigos, no nosso meio, no nosso trabalho, no nosso bairro e na igreja de Cristo Jesus. Chega de religiosidade. Nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos enviou. Lembra Jesus? 200 e tantas pessoas o seguiam, além dos 12. Todos interessadíssimos. E ele faz um discurso que quebra a canela de todo mundo. Esse pastor não presta mesmo. Andavam para lá e para cá. Esse Jesus é um profeta, está vendo? Olha o que ele fala. E quantos foram embora? Os 200. Ele vira para os 12 que estavam ali quietos, não tinham dito nada. Viram por onde a porta? Se quiser, pode ir junto. Sabe por quê? Porque eu não vim aqui para fazer vontade de ninguém. Eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Nós estamos aqui para conhecer a vontade de Deus e para colocar a vontade de Deus em prática, para estabelecer o seu reino, glorificar o seu nome e para salvar, alcançar o perdido. Isso é galardão para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Amém.